E aí, galera dos 8º anos do Caique São João, tudo bem? Semana 5 de atividades. Como passou rápido, né? Como vem passando rápido esses esses tempos de quarentena. Tomara que passe mesmo, né? E que nós possamos voltar o mais breve possível até as nossas aulas normais, vocês tirando dúvidas conosco pessoalmente, trocando ideias com os coleguinhas, enfim, tudo como era antes e que muitas vezes a gente achava chato, maçante, cansativo, rotineiro, mas que agora a gente está aprendendo a saber dar valor e ver como era importante. Bem, vamos então orientá-los quanto à maneira de resolver as questões dos 8º anos dessa semana 5. A semana 5 tem como tema o meio ambiente. Então, as questões foram linkadas, né, elas foram associadas com a questão ambiental. Essa questão ambiental ela foi levantada como bandeira, ela se tornou um assunto internacional a partir da década de 1970. Tanto que os hippies, né, o movimento hippie, foi o primeiro a levantar essa questão de preservar a natureza, que a Terra, né, nosso habitat natural, e até o momento o único que viável para a vida humana no universo até então conhecido, era preciso cuidar mais dessa casa, né, desse planeta, desse mundo, que é um grãozinho de areia em meio a esse gigantesco universo em que nós vivemos. E nas questões dessa semana, trata-se das questões ambientais relacionadas na parte de história com o movimento iluminista. Para quem não se lembra, nós chegamos a ver isso no começo do ano. O iluminismo foi um movimento que surgiu na Europa lá no final do século XVII, se espalhou por toda a Europa com uma grande, com uma força muito grande durante o século XVIII, principalmente na França. A França se tornou o grande centro das ideias iluministas, né, que tem este nome, iluminismo, porque os pensadores, os filósofos que participaram, que aderiram a esse movimento, eles viam as ideias deles como luzes no momento político que a Europa estava inserida, onde os reis eram autoridades absolutas e mandavam e desmandavam, fazia o que queria, e a população não tinha nenhuma forma de pedir socorro, de se defender das arbitrariedades dos reis. Então, esses pensadores, na sua maioria pertencentes à burguesia, que eram o grupo social que sofria muito com os abusos econômicos que os reis impunham sobre os países, né, principalmente através de altos impostos. Esses filósofos, esses pensadores vão escrever diversos livros e vão considerar as suas ideias, as suas propostas como luzes, luzes que iluminam a Europa em meio à escuridão que representava o absolutismo, né? É tudo meio assim simbólico, tudo muito bem simbólico, né? O iluminismo é a luz que clareia a escuridão representada pela forma autoritária de governar dos reis. Então, na primeira questão, ele fala sobre o iluminismo e o meio ambiente. E ele deixa claro no texto que os iluministas concordavam com a exploração da natureza, mas eles não deixaram muito claro até que ponto essa exploração deveria acontecer. Vamos pensar há 250 anos atrás. Nem de longe se imaginava em falar de efeito estufa, de preservação da natureza, de desmatamento, de queimadas, de preservação de animais em extinção. Isso não passava pela cabeça. Mas os iluministas acreditavam que a exploração da natureza era um fator positivo para o crescimento, o desenvolvimento da humanidade. Porém, entretanto, por conseguinte, eles não disseram até que ponto essa exploração devia ir. Só que ela foi atingindo um patamar com o passar dos séculos, né, com o passar dos tempos,
que começou a trazer uma série de problemas para nós, seres humanos. E aí ele pergunta, segundo o texto, são princípios compartilhados pelos autores iluministas, ou seja, o que é princípio? São ideias, são propostas. Que propostas os filósofos iluministas defendem lá no texto? Então é só ler o texto e olhar as alternativas e ver aquela que se encaixa com o que os iluministas estão defendendo no texto acima. Ainda com base nesse mesmo texto, tem uma segunda pergunta. A partir do texto, podemos dizer que a ideia central defendida pela fisiocracia foi. Então é só ler lá o texto, ver quem que defendia essa ideia chamada fisiocracia e associar com as alternativas e ver qual aquela que é mais correta, qual a ideia, qual aquela que explica melhor o que os fisiocratas defendiam. Na aula 2, ele fala sobre as fontes históricas e pergunta, segundo a fonte histórica, é verdadeiro afirmar que tem que ler o textinho para associar com as alternativas e ver qual aquela que é verdadeira, ok? É uma questão que exige um cuidado maior com as alternativas, porque o texto ele é bem curtinho, ok? Porém, textos mais curtos geralmente tendem a serem mais subjetivos, a serem mais difíceis de serem interpretados. Por isso, prestem muita atenção nas alternativas. Leia o que ele fala lá no texto 2 sobre a agricultura, ele faz uma relação da fonte histórica com as questões econômicas e tome cuidado aí, porque é uma pegadinha. E a aula 3 fala novamente do iluminismo e do direito ambiental. E aí vem a pergunta, né? Segundo o texto, a compreensão iluminista de proteção da natureza utilizada pelo direito ambiental. Então, se você ler o texto, você vai ver o que os iluministas, os pensadores iluministas defendiam com relação à exploração da natureza. O que eles acreditavam, né? Que deveria ser, como que a natureza deveria ser utilizada pelo homem. Então, novamente, é lendo as alternativas que você vai chegar à resposta mais adequada, mais correta. Não posso entrar muito em detalhes, né? Porque se eu ficar entrando mais em detalhes, eu acabo dando a resposta para você. E aí perde o sentido da atividade. A atividade é para você pensar. Então, o que eu posso falar para você é até aí, que você preste atenção no texto. O texto, ele está te dizendo, olha, os iluministas defendiam, essa última questão, defendiam tal proposta de exploração da natureza. Eles não deixaram claro até onde o homem deveria explorar, mas eles tinham uma proposta. A exploração da natureza, para eles, era importante do ponto de vista econômico, para o crescimento econômico. Então, com base nisso, você vai ler as alternativas e ver aquela que melhor se encaixa nessa ideia. Tá bom? Um abraço e até a próxima semana.